Bom dia. Bom dia, bom dia. Conectando-se ao Facebook Live. Agora são 9 horas, né? Quase um minuto. Hoje é dia 29, é isso? Isso, dia 29 hoje. 29 de setembro. E foi-se setembro aqui, né? Bom dia, Babi, né? Daisy. Gomes, a Daisy. Deus abençoe. Aguardando os nossos irmãos se conectarem para nós compartilharmos então juntos, né, desse momento de oração, desse momento de devocional. É importante, gente, a gente dar uma introdução, né, para quem, principalmente quem chega novo, para quem vai estar ouvindo, assistindo esse vídeo pela primeira vez. Nós estamos numa caminhada diária, né, de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, não tem meio de semana, tá? Todos os dias às 9 da manhã. Eu e a pastora estudando um capítulo da Bíblia por dia, né, em sequência. Nós então já vimos todo o livro de Apocalipse, todo o livro de Gênesis, os 50 capítulos, né, o Evangelho de Lucas todo completo, Atos dos Apóstolos. Hoje vamos entrar no capítulo 20, são só 28, então mais uma semaninha aí também estamos encerrando, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto, né, passa esse momento ainda nem incomum para muitos de nós podemos estar nos edificando na palavra do Senhor. E na verdade, o que a gente está fazendo? Da nossa experiência, uma experiência para vocês também. Porque a gente não está aqui meramente fazendo algo para vocês, com todo respeito, mas nós estamos fazendo algo para nós e compartilhando aquilo que nós temos colocado como hábito para as nossas vidas, tá? Que é estudarmos a palavra do Senhor. Então todo dia nós lemos, estudamos, comentamos, né, e meditamos num capítulo bíblico e podemos compartilhar com você, tá? E assim, queridos, nós vamos caminhando e imagina, né? Daqui a pouco a gente consegue ler a Bíblia toda, né? Examinar a Bíblia toda, comentar ela toda e ainda deixar ela toda em vídeo, né? Para você apenas, né, fazendo as nossas devocionais, tá? E onde você também pode ser abençoado, né, junto com a gente, tá bom? Então esse é uma introdução, tá, desse trabalho, desse ministério que Deus deu a nós fazermos, principalmente especial esse ano, né, durante todas essas circunstâncias, tá bom? Bom, depois a gente vai saudar todo mundo que está entrando, né? Quem está vendo que várias pessoas estão entrando. Isso. A gente quer incentivar você a compartilhar esse vídeo, ok? Que pode estar abençoando outras pessoas, tá? E nós vamos então estudar hoje Atos capítulo 20. O que eu preciso lembrar você? O livro de Atos todo é Jesus, né, sendo ascendendo aos céus, os seus discípulos ficando, né, em Jerusalém, esperando do alto que fossem revestidos de poder, o Espírito Santo. Então agora são cheios do Espírito Santo, começam a pregar com autoridade, falar do amor de Deus, falar do reino de Deus, falar das boas novas. A igreja começa a avançar, começa a crescer, as perseguições também começam, né? Por causa das perseguições há uma dispersão por várias cidades, que na verdade foi uma propagação do Evangelho, porque só fez com que o Evangelho crescesse mais, né, fora de Jerusalém, né, e atingindo as cidades circunvizinhas. Então agora vemos a conversão de Paulo, né, o apoio de Barnabé, começam as viagens de Paulo com Barnabé, João Marcos, depois Silas e depois Timóteo, passando por várias cidades. E agora nós já estamos aqui na terceira viagem de Paulo, viagem missionária de Paulo, já quase chegando no final da vida de Paulo, né, ainda tem mais um pouquinho, mas ele quase chegando no final. Você vai ver que ele vai começar a sinalizar que ele sente da parte do Espírito Santo algumas coisas, e eu quero chamar a sua atenção a isso, porque às vezes a gente acha que Deus não fala, né, as coisas que não são tão boas para nós, né? Fala, Deus mostra assim, Deus fala, Deus alerta, Deus vai tocando o coração. Às vezes, né, o que você está sentindo é Deus tentando falar, ainda que aquilo que às vezes você está sentindo não é algo bom, né, mas é Deus tentando te comunicar alguma coisa. Então, queridos, preste muita atenção, nós vamos aprender muita coisa nesse capítulo 20 hoje, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois encorajá-los. Despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade.
Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Ok? Então aqui, como a gente tem sempre aprendido, né? A gente se posicionar no texto, né? Cessado o tumulto, que tumulto era esse? Aquele que tinha acontecido lá em Éfeso, né? No capítulo anterior que nós vimos ontem. Porque alguns deixaram de ganhar, porque eles faziam miniaturas do templo, coisa assim, e viram o seu negócio ser ameaçado. O templo de Artemis. De Artemis, lembra, né? Então aí começou o tumulto. Se você não lembra, você pode assistir o vídeo, né, de ontem, que está no nosso canal do YouTube, Franz Alex Oficial, ok? Então aqui inicia dizendo, né? Cessado o tumulto, qual tumulto? Esse tumulto. Okay. E o que acontece? Então, que Paulo manda chamar os discípulos, tá? E a palavra-chave aqui é o seguinte: depois de encorajá-los. Então você vê aqui o apóstolo, né, na tentativa de encorajar, de dar palavras de ânimo, palavras, né, de que impulsionam, né, os seus discípulos a continuar, permanecer na fé e continuar fazendo a obra do Senhor. Fala que ele se despede dele e vai para um lugar chamado, né, da Macedônia. Ele viaja, né, aquela região, de novo, né, fala assim, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou até a Grécia, tá? Fica ali 3 meses, tá? Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, alguns judeus, né, levantam uma conspiração. Você vê já alguns capítulos atrás que isso é constante, né? Ele chega num lugar, chega numa cidade, ele começa a pregar boas novas, e já em seguida, pode ver, quase que é automático, alguém vai se levantar contra, alguém vai, seja com uma mentira, seja com uma acusação distorcida, tá? E não foi diferente aqui, tá? Então, sendo assim, agora então eles resolvem partir dali e ir para Troade, né? Fala de algumas pessoas que estavam com ele, né? Cita o nome dessas pessoas, a exemplo, Gaio de Derbe, Timóteo, né? Além de Tiquico e outros, né? Tá? Fala que eles vão adiante para Troade, tá? E eles navegam, né, de Filipe após a festa dos pães sem fermentos, ou seja, né, os pães ázimos. E ali eles ficam 7 dias, né? Ficam ali naquele local até chegarem em Troade. E agora você vai ver algo muito interessante que acontece aqui em Troade, tá? E particularmente eu me identifico bastante com essa história aqui. Vamos lá então. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Queridos, aqui se você partir do princípio que, né, ali o expediente deles, digamos assim, né, ele acabava ali por volta de 18 horas, já acabava, né? Às 15 horas era a hora nona, a hora da oração, por volta das 18 horas, 6 da tarde, já estavam ali se, né, recolhendo, coisa e tal. Aí você vê Paulo, né, o texto fala o seguinte, que ele estava ansioso, né? A Bíblia fala assim que ele pretendia partir no dia seguinte, né? E por causa disso, então... Tenho que aproveitar todo o meu tempo aqui. Todo o tempo. E ele começa... você vê aqui o interesse de Paulo e o desejo de Paulo em ensinar o máximo possível. Ele não sabe se ele vai retornar para essa região, ou melhor, ele tem um sentimento acerca disso, então é como se ele tivesse a última vez ali presencialmente, e ele falou, não, eu tenho que tentar transferir o máximo de informação que eu puder. Queridos, e nessa a Bíblia fala assim que ele vai a noite toda, tá? E depois você vê lendo na sequência que não só a noite, mas a madrugada toda, até de manhã falando. Então imagina que discurso longo, queridos. Imagina ali talvez 6, 7, 8, 10 horas, né, de preleção, tá? E conta aqui do rapaz, né? Um tal de Eutico, né? Ele estava no 3º andar, então mostra que eles estavam num local, né, onde tinha, né, os seus pisos, seus pavimentos, tá? E literalmente ele adormeceu, ele estava talvez cansado do seu dia de trabalho, né? Imagina, não é que nem hoje tem luz elétrica, era tudo na penumbra era nas candeias, nas né? candeias, nos lampiõezinhos, né? Então imagina só um homem só falando, né? Sem interação, tá? Mas falando
coisas palavra do vivas, de Senhor. verdade, tá? Aquele menino não aguentou, irmãos. Eu imagino que ele deve ter até tentado, feito muita força, mas quando viu ele apagou. Agora o problema não foi apagar, foi que ele apagou E e caiu nessa da então janela. ele cai da janela. A Bíblia fala do Altura de terceiro andar. piso. E a Bíblia é bem clara, que fala que ele caiu, né, e foram lá ver ele e ele estava morto, tá? Até que Paulo então desce, né, abraça e diz, não, ele não está morto, ele vive. Não diz o texto que Paulo ressuscitou esse menino, não diz que esse menino assim, não, né, foi diagnosticado que ele estava morto, mas a grande verdade é o seguinte, o milagre aconteceu, queridos, porque, né, o texto fala que, né, ao final da preleção esse menino levantou e foi-se embora, ou seja, né, então ele não morreu, queridos. E eu volto a dizer, o que eu chamo a atenção aqui é o que? Primeiro, a fome, né, ou o desejo de Paulo, né, em preparar um alimento e deixar algo para aquele povo, a fome desse povo também que passou a noite toda ali, tá? A ponto, né, de a gente ver o cansaço estampado, tá? Isso significa o quê, queridos? Às vezes, quantas vezes você mesmo O corpo não aguenta, né, tá pastor? cansado, o teu corpo tá, né? Mas às vezes você fala, puxa, eu não estou com vontade de ir na igreja hoje, eu não estou com vontade de assistir uma live, eu estou com preguiça. É normal, a gente faz, isso tem a ver com o nosso corpo, né? Agora, a gente tem que entender que a gente precisa vencer essas sensações, porque há coisas que são maiores do que o nosso corpo, do que a nossa vida, né? Que trazem vida eterna e palavras eternas, que são as Escrituras. Então, às vezes nós temos que vencer o cansaço, né? Você veja que esse menino aqui, ele não só venceu o cansaço, ele venceu o cansaço, E venceu, né, a morte. E venceu a morte, né? E ficou vivo, e pode ter certeza que o maior lucro dele aqui não foi a vida temporal que ele reconquistou, né? Ou nem perdeu, mas a eterna que ele levou consigo para casa, tá bom? Vamos continuar vendo então? Vamos lá. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Deixa eu fazer uma observação aqui. Então a gente vê que ele começa a viajar, retorna, ele tem um objetivo que é chegar em Jerusalém, tem um objetivo de data, ele fala assim, eu gostaria de chegar antes da festa do Pentecostes, lembrando que ele estava na festa dos pães asmos, que era Páscoa, né? Então assim, ele teria uns 50 dias, né? Quase 60 dias, que é da Páscoa até o Pentecostes, tá? Para fazer tudo isso. Ele passa por Éfeso, mas a Bíblia relata aqui que ele não quis parar ali, porque ele sabe que ali ele ia tomar um tempo maior. Ele tinha acabado de sair de Éfeso a viagem anterior, né, lá do templo da Artemis, coisa e tal. E agora então, mas ele pede para chamar os presbíteros, os pastores que cuidavam, que ficaram cuidando da igreja, né, que estavam em Éfeso, para então aqui poder dar uma última palavra para esses pastores, né, esses presbíteros. O verso 19, que ele chama atenção, porque fala assim, ele disse assim, olha, vocês sabem que eu servi o Senhor com toda humildade, lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então ele está dando um pequeno relatório de como foi a vida dele. Às vezes a gente acha que uma vida cristã, ou uma vida de um pastor, ou de um líder, ou de alguém que serve a Deus, ou mesmo de um pai e de uma mãe cristã, que está tentando aí promover, né, a igreja em sua casa, né, porque a gente não, às vezes a gente pensa a igreja só como templo, que diz, não, a nossa casa é um ambiente de igreja, é um ambiente onde tem membros, é um ambiente onde Jesus habita, é um ambiente onde precisa ter salvação, é um ambiente onde tem que ter cura, tem que ter ensino, compartilhar da palavra, né? Então a nossa casa ela é uma igreja, uma pequena igreja, mas é uma igreja, tá? Então ele está dizendo assim, olha, então mostrando que ele serviu com humildade, com lágrimas. Tá? As lágrimas faz parte do nosso chamado para ser pai, para ser mãe, para ser pastor, tá?
severamente provado, né, pelas conspirações. Aqui ele fala dos judeus, mas podemos dizer humanas, tá? Você vai sim ser, né, como é que fala assim? Você vai ter conspirações, né, que vão se levantar contra você. O versos 20 ele fala assim, ó, vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não falei só aquilo que vocês queriam ouvir, mas eu falei tudo que vocês necessitam ouvir. Tem uma diferença, irmãos. Aquilo que nós queremos ouvir e aquilo que nós precisamos ouvir. É importante que vocês promovam um ambiente na sua casa, onde você não só fale para os seus membros, filhos, né, aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Na igreja é a mesma coisa. Quantas vezes eu gostaria de só falar o que as pessoas querem ouvir, queridos, né? Seria muito melhor, né? Nós teríamos muito mais likes, né, e não dislikes, mas nós precisamos pregar a verdade, e a verdade implica em aquilo que às vezes as pessoas não querem ouvir, tá? Mas precisam ouvir, tá? Então, queridos, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, tá? Mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ele está falando assim, mostrando, né, que não só publicamente, nas sinagogas, você lembra que ele ia todos os sábados, nas praças, que os textos bíblicos também dizem, mas agora ele acrescenta também de casa em casa. Por quê, irmãos? Aqui nós vemos 3 níveis. O nível do templo, da igreja, o nível público, que é das praças, né? Ou seja, dos ambientes públicos que nós convivemos, e um ambiente mais interior, ou seja, de uma residência, de uma casa, né? Que são os 3 ambientes que você precisa promover, né? E ser promovido, né? Pelo ensino da palavra de Deus, ok? Igreja, publicamente e na sua intimidade com a sua casa. Às vezes aqui, gente, a gente pensa e analisa esse texto como um texto, mas essa palavra é mais dirigida aos pastores, é uma palavra, um capítulo dirigido mais aos líderes da igreja. Sim, mas hoje não esqueça que você é líder da sua vida, você é líder da sua casa, da sua família, né, dos seus filhos, você é um líder. Então, quer dizer, essa palavra aplica-se a você também. Então agora a gente vai ver o quê? Uma série de recomendações do apóstolo, né, para esses líderes, para mim e para você, acerca do que devemos fazer e como devemos nos comportar mediante ao nosso rebanho, que às vezes é a nossa família, nosso esposo, no caso o teu esposo, né? Eu, no caso, a minha esposa, meus filhos e assim por diante, ok? Eu observo, pastor, que nesse contexto, né, de casa em casa, como o pastor falou, nós temos a missão de ser profetas da nossa casa. Só que muitas pessoas hoje deixam essa missão unicamente exclusiva para o pastor da igreja, né? Então, aquela coisa assim, no contexto hoje em que as pessoas sequer estão querendo vir até a igreja, então como fica difícil de propagar o evangelho? Eu acredito que no seu contexto social há muitas pessoas que às vezes nem sabem que você é cristão, né? Então assim, pense agora, quando você se reúne com a sua família, quando você se reúne com as pessoas da sua casa, porque aquela coisa assim, eu não falo para não incomodar, eu não falo para não passar por chato, gente. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. Jesus Cristo está às portas, nós temos muitos sinais disso. E daí o seu contexto social vai acontecer o quê? Seus amigos vão ficar, né? Que amor é esse nosso? A sua família vai ficar. O seu filho que você não quer incomodar vai ficar por quê? Simplesmente porque nós deixamos essa tarefa unicamente para o pastor da igreja, né? E não estamos querendo transmitir. Então, assim, todo dia o Senhor está dando uma oportunidade para você transmitir a palavra do Senhor. Você vai tomar um chá na casa de alguém da sua família, vai estar com algum amigo, alguma amiga. Aí, veja não como um contexto de se encontrar com alguém para se reunir e celebrar, mas veja como uma oportunidade de Deus de você transmitir a palavra. E por que não dizer, pastor, que depois isso pode ser cobrado de você? Por você não ter transmitido, você sendo conhecedor da palavra, não transmitir para aqueles que estão perdidos essa mensagem tão grandiosa. E é muito importante que você compreender o poder que você tem. Você tem um poder tão grande de construir e, felizmente ou infelizmente, também o mesmo poder de destruir. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, veja bem, tem coisas que você fala assim, eu quero que o professor ensine para o meu filho, tá? Agora, você conhece teu filho e tua filha? Né? Quanta coisa você acha que ele ouve de tudo que o professor fala e aprende, e quanta coisa ele ouviria daquilo que você fala, né, e você ensina? Você acha que ele iria captar, receber mais do professor ou de você? Talvez você saiba menos que o professor, talvez você saiba menos que o pastor,
Agora, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, o poder que você tem. Você acha que uma pessoa ela vai ouvir o pastor que sabe muita coisa acerca de muitas coisas, mas a pessoa ela vai receber mais o que o pastor fala ou o que o pai e a mãe falam? Exemplo, queridos, né? Olha só o poder que nós temos de construir e destruir. Tá? Às vezes achamos que não temos tanta capacidade de construir o evangelho dentro da nossa própria casa, nosso próprio lar, educar os nossos filhos, né, no amor de Deus, no conselho de Cristo das Escrituras. Mas é interessante que às vezes você abre a internet e você vê, né, uma esposa detonando o marido no Facebook, detonando os filhos no Facebook, um marido detonando a esposa, filhos, né, detonando... Então o que acontece é o seguinte, olha só, o poder de construir que você tem, às vezes você não utiliza, mas o poder de destruir, bastou você estar nervoso, com raiva, você vai a público e você joga aquilo. E eu digo para você, são coisas que é muito triste. Hoje pela manhã mesmo, né, eu tive ciência via redes sociais, né, de um casal que brigou, tá, e me coloquei à disposição, inclusive, para ajudar, né? E falei, ó, se vocês precisarem de ajuda, né, eu me coloco à disposição. Ah, tá bom, pastor, se nós precisar, nós avisamos. Então, lá se quebrando nas mídias sociais, queridos. Casal, marido e mulher, né? Então assim, olha só, o poder de destruição estão usando, mas e o de reconstrução? Além de não estarem usando internamente, como família, ainda não querem aceitar uma ajuda externa. Porque, na verdade, não há o desejo de construir. Você entende? Então, que você possa lembrar que você tem um poder muito grande. Não use para desconstruir, use para construir, tá? Lembrando que você tem os níveis de construção, na sinagoga, nas praças e nas casas, tá? A destruição também é no mesmo nível, né? Nas sinagogas, no grande coletivo, nas praças, publicamente e internamente, né? Às vezes, se resolver o problema internamente, o dano vai ser menor, tá? Então é hora de sentar, conversar, dialogar. Exatamente. Tá bom? Vamos lá. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então aqui você vê que Paulo ele deixa claro acerca do que ele testifica e a quem, né? No verso 21 ele fala que testifica, né? Tanto aos judeus como a gregos, tá? O quê? Que precisam fazer o quê? Converter-se. Gente, vamos ser bem claro, o que a gente precisa é se converter de verdade. Eu preciso me converter de verdade, todo dia. Você precisa se converter de verdade. Não existe uma conversão, queridos, única. Existe uma conversão diária, porque conversão é mudança de direção. Todo dia eu posso mudar de direção, de forma que aquilo que me afastava de Deus, tá? Eu mudando de direção agora vai me aproximar de Deus. Então, todo dia você vai ter oportunidade de se aproximar de Deus, mudando de direção, ou seja, convertendo nos seus pensamentos, nos seus valores, nos seus conceitos errados. Que às vezes... Porque o nosso pensamento, né, mas eu já sou convertido. Isso. Né? Isso eu me tornei cristão, então tipo assim, eu já me converti ao cristianismo. Só que o próprio cristianismo diz nos tornar pequenos cristos. Então assim, eu tenho certeza que tem áreas na sua vida, em nossa vida, que ainda precisa passar por conversão, precisa passar por transformação para nos tornarmos pequenos cristos nessas áreas. E olha que deixa bem claro aqui que a gente tem, queridos, que se converter a Deus com arrependimento. Ou seja, essa conversão, essa mudança de direção vem com arrependimento e fé, tá? No Senhor Jesus. Paulo fala isso para aqueles homens. São instruções que Paulo está deixando, tá? Nós vemos agora no versos 22, ele dizendo assim que ele, compelido pelo Espírito, tá? Ele iria para Jerusalém. Então sabia que ele precisava ir para Jerusalém porque o Espírito Santo estava falando, vá para Jerusalém, tá? Mas ele fala assim, olha, sem saber o que vai acontecer lá. Ele sentiu o seguinte, alguma coisa pode me acontecer em Jerusalém, eu não sei o que é, mas eu tenho que ir para lá. Eu não posso temer isso agora. O verso 23, ele reforça, e dizendo assim, ó, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa, olha só, e avisa do quê? Avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Gente, quantas vezes eu e você esperamos que o Espírito Santo nos livre
nos livre de prisões, nos livre do que... Não, e aqui ele fala assim, o Espírito Santo me avisa. Por Isso que é avisa? muito pontual. Queridos, porque tem coisas que Deus não quer te livrar. Tem coisas que Deus quer te libertar. Significa o quê? Libertar é você passar por aquilo sem estar preso naquilo. Entenda isso. Às vezes o Espírito Santo fala assim, ó, vai vir uma grande tempestade sobre a sua casa. Ele quer livrar você da tempestade? Não, ele quer avisar você para você ser liberto, né? De forma que você vai passar por essa tempestade, você, sua casa, sua família, sem ser dragado por ela, ou sem ser liquidado por ela, ou consumido por ela. Tá? Você recebe a liberdade. Ah, mas não era mais fácil Deus me livrar disso? Entenda uma coisa, queridos. Deus, ele já deu capacidade para mim e para você nos livrarmos de coisas desde que nós coloquemos em prática aquilo que ele nos ensinou. Senão Deus, ele vai ter que ficar dando uma madeirinha para nós a vida inteira. E Deus não quer a gente bebezinho tomando mamadeira. É hora de amadurecimento, gente. Deus não fez Adão pequenininho. Você percebeu que Deus não fez? Você não vê nenhum relato dizendo que Adão mamou no seio de uma mulher? Deus não fez criança, irmãos. As pessoas se tornaram crianças por causa do pecado. Você já parou para pensar nisso? Que Deus nunca quis fazer você criança. Mas você se tornou criança por causa do pecado. O pecado atrasou a sua vida, ou atrasou a sua maturidade. Deus não quer que você sofra do jeito que você sofre, de forma infantil, porque perceba, a maioria dos nossos sofrimentos tem a ver com a nossa infantilidade. A gente chama, tem um nome mais bonito para isso, a gente fala a minha inexperiência ou a minha imaturidade. No fundo, criancice, as nossas infantilidades. Então Deus não nos chamou para sermos infantis, mas o pecado nos torna infantil. Então, que nós precisamos aprender que o Espírito Santo quer o quê? Nos amadurecer agora, livrando a gente das prisões, das tempestades? Não, né? Nos avisando. Então ele fala assim no verso 22, avisa que prisões e sofrimentos me esperam, tá? Isso é libertador, porque ele falou assim, ó, porque quando eu passar por isso, eu já estou sabendo, eu vou saber que isso que eu estou passando foi algo que Deus já tinha me avisado, e eu vou passar por isso. Em outras palavras, gente, quem te ensinou um evangelho fácil, mar de rosas, querido, que você não passa por problema, mentiu para você, queridos. Na o evangelho, ele é poderoso, ele é transformador, ele é eficaz, só que ele não é fácil, tá? Ele transforma a tua vida, ele muda a tua vida, ele vai te fazer muito feliz, mas ele não é algo fácil, querido. E eu reforço a você, nós não estamos aqui para falar o que você quer ouvir ou o que eu quero ouvir. Mas é algo que você precisa. Que nós precisamos. Talvez você precise dessa palavra hoje aí para transformar a tua vida, né? Porque a gente fica esperando assim, não, é aquela coisa assim, se eu estou com Cristo, né? Então nem o mal vai me suceder, nem o mal vai me acontecer. Esse é o pensamento, né? E se acontecer, eu estou de mal com Deus, né? Porque Deus não me livrou. Agora olha só, o Espírito Santo fala que ele vai passar por prisões. E olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo fala. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele tinha uma só preocupação, né? Terminar o que Deus colocou para ele fazer, né? Não importa como e o que ele teria que passar para isso, né? Ele queria poder... Você que é mãe, que é pai, você que é casado ou você que é solteiro, tá? Cumpra o chamado que Deus colocou para você. Se você é casado, cumpra, permaneça. Ah, tá tendo luta, tá tendo... Não se preocupe, queridos, com o seu sofrimento. Tem gente que fica, você percebeu? Tem gente que fica uma vida inteira brigando, tá? E falando sobre o seu sofrimento do seu casamento, da sua vida. Por que em vez de você não parar no sofrimento, você não continua andando pelo propósito? Que é o quê? Você tem uma família. Ainda que com sofrimento, leve essa família para Deus. Leve essa família para Cristo. Leve essa família para o Evangelho. Não importa se com dor, né, ou se com alegria. Esta é a sua missão, levar o teu filho. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E quando ele for mais velho, ele não se desviará. Né? Edifica a tua casa, mulher. Seja sábia, porque a sábia edifica, a tola destrói. Homem, marido, né? Ame as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Se entregue pela sua família. Tem gente que não quer mais fazer nada pelo próximo, e o maior próximo é a sua família. Tá? Então, queridos, olha quanta coisa maravilhosa o Senhor está nos ensinando. Ele diz assim, manhã. Completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então, assim, o Senhor confiou algo a você. Se pergunte nesse dia, se pergunte essa manhã, o que o Senhor me confiou?
O que o Senhor confiou para que eu faça, né? Porque a gente vai, dorme, acorda, passa o nosso dia, você vai fazer muitas coisas, vai sair, né? Vai trabalhar, vai fazer tantas coisas. E com relação àquilo que o Senhor te confiou, o que hoje você vai fazer, né? O que você vai fazer hoje? Todo dia nós temos algo confiado por Deus a nós. Mas a gente fica na nossa vidinha cotidiana, né? Vivendo o nosso... Dorme, acorda, trabalha... coisas se cotidianas. Escondendo nos nossos sofrimentos, reclamando para os outros, para o vizinho, para o parente, para a amiga, para o amigo. Ah, quanto eu sofro, quanto a minha vida é difícil. Nossa, né? meu esposo. Em vez de você plantar aquilo que Deus deu na tua mão para você plantar. Né? O marido não é bom, irmão, minha irmã. Né? Não vamos questionar isso se é bom ou não é bom. Toca o barco. Fala de Jesus, prega o evangelho, vai na igreja, faz você a sua parte. Porque logo, logo Deus vem, né, e vai ajudar você nessa difícil tarefa, às vezes, de ser esposa. O marido que está nos ouvindo, né? Sua esposa não é fácil, né? Não é fácil. Faz a sua parte, vai à igreja, busca Deus, seja um sacerdote, faz a sua parte. Se eles querem ir, amém. Se não, vai você ser o cabeça, mostra o caminho, tá? E logo Deus vai te abençoar e Deus vai conceder a você vitória, porque você está fazendo a coisa certa. Os filhos não são fáceis, estão rebeldes, né? Então, não querem ir para a igreja, não querem ouvir de Deus. Faz você a sua parte. O duro é que eles olham para você e vê que você também está desanimado e não consegue. Você só quer que eles façam o que você não está fazendo. Então, queridos, observe que Paulo aqui está sendo duro. Agora, mas você vai ver aqui o porquê que ele está sendo duro. Preste atenção na sequência. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Vocês não vão me ver de novo. Por isso que eu estou sendo duro, por isso que eu estou sendo bem pontual com vocês. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Estou inocente do sangue. Ninguém diga que eu não ensinei, não compartilhei e dividi. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui ele está falando para os pastores, né? Cuidem do seu próprio rebanho. Agora, queridos, esqueça um pouquinho a figura do pastor e pense em você e na sua casa. O Espírito Santo está falando para quem hoje? Para o pastor que não mora dentro da tua casa? O Espírito Santo está falando para você, cuide do teu rebanho, cuide dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, da tua família. Olha só, queridos, né? Veja assim, ó, cuidem de vocês mesmos. Ah, porque ninguém cuida de mim, então cuida você de você mesmo. Pare de ficar esperando que os outros venham cuidar de você, querido. Comece a cuidar de você hoje. A criança não pode cuidar de si mesmo. Mas lembra que eu falei que Deus não fez crianças, Ele fez pessoas maduras que se não tiver ninguém para cuidar de você, você cuida de si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Assuma a responsabilidade por tudo que está acontecendo com você. Mude isso hoje. Exatamente. E olha o que ele diz, porque eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho, queridos. Nossa! Você entende por que Paulo está falando assim? Olha, aprenda a cuidar de si mesmo, porque eu não vou estar com vocês o tempo todo. E quando eu sair, os lobos vai aproveitar para vir. E não vão poupar o rebanho. Se você está preparado a se defender sozinho, o lobo pode vir a hora que ele quiser, você vai dar na cara dele. Se você vacila, meu querido. Agora, se você é do tipo que fica esperando alguém cuidar de você, quando esse alguém está longe de você e o lobo vem, você... Tá cheio de lobo querendo pegar a sua família, pegar aqueles que estão ao seu redor, queridos. Se levante, hoje o Senhor está te chamando para você se levantar nessa manhã. Para pensar. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei o que acontece, né? Meu filho só vai para o mau caminho. E olha, ele vai na igreja todo domingo. Eu digo para você, irmãos, eu tenho certeza que não vai ser nesse domingo que o lobo pega ele. Vai pegar na segunda, na terça, na quarta. Exatamente. Que ele está com quem? Quem está cuidando dele? Né? É você. Tá? Mas até que ele aprenda a cuidar sozinho. Por isso, a nossa tarefa é ensinar eles a se autocuidarem. Não é ser cuidado por alguém, mas se autocuidar. Porque daí o lobo pode escolher o dia que ele quiser. O lobo pode querer vir o dia que ele quiser em cima de mim. Se eu estou pronto a me autocuidar, queridos, né? Ele vai vir e sabe que vai perder a viagem. Agora, se eu sou daquele tipo, no domingo eu vou para ser cuidado na igreja, tá? Então ele pode esperar no domingo, ele não vem, ele vem na segunda, porque daí você não tem... Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? A palavra do Senhor diz vigiai e orai, vigiai e orai. É se manter em vigilância o tempo todo. Porque ele diz assim, fora os lobos, olha só, e dentre vocês mesmos
se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Quer dizer, homens dentre vocês mesmos se levantarão e torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. E o que está oculto aqui, assim, ele avisou disso o quê? Do que Paulo está dizendo? Durante 3 anos eu avisei vocês disso. Do que durante 3 anos Paulo bateu várias vezes? Justamente nessa questão que nós acabamos de dizer, do cuidado. Né? Que cada um tem que se proteger e que viria lobos, e que viria enganos. E que até hoje as escrituras dizem, Jesus falou, nos últimos dias haverão muitos falsos profetas que enganarão a muitos irmãos. Exatamente. Né? Então, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, e aprender a nos proteger, queridos, tá? Das falsas doutrinas, das pessoas que querem atrair os discípulos para si, não para Deus. Tá? Observe que as Escrituras estão nos alertando. Mas vamos lá. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Queridos, então a gente vê aqui eles reforçando que é mais importante dar do que receber. O próprio Cristo ensinou isso. Então, assim, ele falou assim: olha, em nenhum momento eu busquei ser peso, mas ao contrário, eu sempre queria dar alguma coisa. Às vezes trabalhei para ajudar. Ele fala, né? Então, enfim, tem muita gente que está mais preocupada com o que recebeu do que pode fazer. Tem gente que chega a dizer assim: eu não faço porque quando é para mim ninguém faz. Mas nós não somos chamados para isso, queridos. É para fazer. Para fazer quando alguém faz, ou para fazer porque alguém um dia vai fazer para nós. Não, nós somos chamados para fazer. Se um dia alguém fizer, amém. Amém. Se não fizer, você Amém fez. também. Né? Você fez. E você então replicou o que Jesus faria, tá? E agora estamos falando que, tendo dito isso, eles ajoelharam todos e oraram. E aqui a gente mostra então um momento de unidade e comunhão em espírito, onde eles se prostram diante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E adoram aquele que vive e reina para sempre. Ele falou: nem tudo que fiz mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Quem que é a pessoa fraca que está ao seu lado hoje? Que você precisa ajudar hoje. Né? E ele não diz que é trabalho fácil, né? Ele não, diz trabalho árduo. Árduo. Tá mais claro que isso, gente. E vai encerrar então o capítulo, né? Com um tema triste, porque é o quê? Né? Entristeceu, né, o coração deles a declaração que nunca mais veriam a face do apóstolo. Queridos, eu creio que quando Jesus também ascendeu aos céus, né, foi muito triste, porque aqueles homens de repente iam ficar sem ver. Mas ainda que Jesus falou assim: olha, nós vamos nos ver de novo, né? Tá? Então, queridos, é importante a gente saber isso, né? Você que de repente até perdeu algum ente querido, perdeu algum amigo querido, que fica uma palavra assim: é triste, é triste. É triste a gente ficar sem alguém que a gente ama, que faz bem pra gente, né? Que inspira a gente. É triste, né? Mas é por um tempo, né? Então, logo todos nós nos encontraremos na Jerusalém Celestial, na presença do nosso eterno Pai, né? Então que a gente possa estar nos encorajando uns aos outros a prosseguir, né? E sempre buscando ser uma coluna, né? Para quem é fraco, como a pastora falou, para quem está fraco, não quem é. Eu não acredito que as pessoas sejam fracas, elas podem estar, é um estado, né? Diga ao fraco: eu sou forte. Que a gente possa fortalecê-los até que eles acreditem nisso e possam fortalecer outras pessoas. Amém, queridos? Que Deus te fortaleça nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, e que você possa ser cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, né? Queremos agradecer aqui